fragmentar nossa noite, vamos convidar Maria Aparecida, que irá falar sobre o tema Aprender a Perdoar. Ela que tanto nos auxilia no Jornal Evoluir, vou puxar a sardinha agora para o nosso lado, né? Tanto nos auxilia no Jornal Evoluir, no podcast MEC, e mesmo doente, ela estava ali com toda a garra, nos ajudou, muita gratidão, certo? E seja muito bem-vinda, Maria Aparecida, à nossa casa. Boa noite. Enfim, cheguei, né? Tivemos um pequeno imprevisto, mas o importante é que estamos aqui. Então, é com alegria que novamente estou aqui, né? Semana Espírita de Catu, para fazer essa palestra, né? Falar com vocês sobre aprender a perdoar, né? Para quem não me conhece, eu sou Cida. Faço parte da caravana Adalberto, nasci lá de Alagoinhas, mas eu moro entre rios. A gente fica aí nesse vai e vem, nas caravanas, conversando um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? Essa doutrina que nos ensina tanto. Estou boca porque participei de uma feira literária desde ontem, então foi praticamente 2 dias só falando. Inclusive, minha apresentação hoje mesmo era 16 horas, eu só fui apresentar 17h30, por isso o atraso também, né? Então, nós vamos falar hoje sobre algo assim que é muito importante nas nossas vidas. E quando passaram o tema para mim, aprender a perdoar, achei bem pertinente, porque nós ainda não sabemos perdoar. Então, aprender a perdoar é um exercício de cada dia. Nos tornarmos aptos a perdoar é algo que ainda estamos a caminho. Porque perdoar é algo que para nós, no nosso momento evolutivo, na nossa maturidade espiritual, ainda compreende uma tarefa de bastante afinco. É uma tarefa árdua aprender a perdoar. Porque nós ainda trazemos dentro da nossa essência muito apego ao nosso orgulho, aquilo que nós chamamos de amor próprio, né? Aquilo que nós chamamos de amor próprio, eu tenho meu amor próprio, eu não tenho sangue de barata, né? Então nós crescemos, nós vivenciamos encarnações, pós-encarnações, entendendo que o forte é aquele que é duro, é aquele que é áspero, é aquele que é, né? Quem são os grandes nomes da história? São aqueles que massacraram, são aqueles que exterminaram. Se a gente for estudar lá na história, nós vamos entender e compreender por que é tão difícil nós sairmos de nós em busca do outro para perdoar. Então, encontrei nesse tema um tema bastante peculiar para estarmos aí nos debruçando. E antes de começar propriamente, a falar sobre o tema, tem uma música de Padre Gil que é muito interessante. Mesmo assim, roupinha como eu estou, eu acho que vocês podem conhecer, porque é uma música que está assim no auge, e é uma música que fala muito de nós enquanto a procura do divino. E por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje, saímos dos nossos lares, muita gente viajou, veio de outra cidade, em busca desse divino. E quando nós estamos em busca do divino, tem algo que nós esquecemos, que é estar em Deus. Estar em Deus. Então essa música chama assim, Deixa Deus sonhar em ti. Quem souber pode ajudar aqui, que eu estou bem, Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus que te segura. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades
também cumprirá. Tenhas paciência e saiba esperar, que o melhor de Deus virá. Então, essa música de Padre Gil, ela vai nos trazer uma reflexão sobre o que é sonhar em Deus. Deixa Deus sonhar em ti. Muitas vezes os nossos sonhos são sonhos que não estão em Deus. São sonhos que estão na matéria, que estão no nosso buscar da essência biológica. Muitas vezes os nossos sonhos são sonhos de destruição, são sonhos de sofrimento, porque muitas vezes o dinheiro que nós sonhamos, o status que nós sonhamos, é a nossa destruição moral, é a nossa destruição espiritual. Muitas vezes aquele carro que você sonha, aquele carro assim que todo mundo quer ter, talvez seja o seu sofrimento de não poder pagar por ele. De ficar pensando, como é que você vai fazer para pagar aquelas prestações? Quantas vezes nós sonhamos com coisas sem pensar o que é que Deus tem de sonho para nós? O que é deixar Deus sonhar em nós? É deixar que aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, ela aconteça. Então, a nossa tendência, essa busca de autoconhecimento é para isso, para compreendermos quando nós devemos calar para deixar o divino falar em nós, falar por nós, que estejamos aptos a compreender esse momento. E o autoconhecimento ele é muito importante para aprendermos a perdoar. Por quê? Porque nos conhecendo, nós vamos entender que nós também erramos, que nós somos também talvez o calcanhar de Aquiles de alguém ou de alguns, que nós também precisamos do perdão de outros. Então, o que o autoconhecimento tem a ver com perdão? É você conhecer suas mazelas, você conhecer as suas dificuldades, para que, sabendo de suas dificuldades, você possa trabalhar nelas para poder compreender o outro e aprender a perdoar aquilo que o outro é neste momento. E um equívoco também que nós cometemos muito é de julgar as pessoas pelo ato e não pelo que a pessoa é. Muitas vezes a gente diz assim, você é isso, você é ruim, você não. Olha, isto que você fez hoje não é uma coisa boa. Isto que você realizou neste momento não é algo que condiz com a vontade divina. Este seu ato de agora, é um ato que precisa ser repensado. Porque todo ser tem algo de bom. Todo ser tem algo de bom. E quando você diz, você é isso, você tira o que é de bom da pessoa. Você anula aquilo que a pessoa tem de melhor. Por quê? Porque você se apega àquilo que você tem neste momento. Às vezes, aquela pessoa fez algo para você há 20 anos e ele era um limão. Era azedo, ácido. Mas em 20 anos, o caminhar pode ter adoçado e você ter se tornado uma laranja docinha. Só que quando a gente cristaliza o momento de outrora, o que é que você faz? Você guarda na sua memória afetiva o momento do ato que talvez não exista mais. Aquele ser se modificou, porque nós estamos aqui para nos modificarmos. Então, existem 10 passos para aprender a amar, a perdoar. 10 passos. O primeiro passo para aprender a perdoar é reconhecer seus sentimentos e aceitá-los. Porque no momento que alguém faz algo que nos fere, você tem raiva. E isso é natural, é do ser. Ter raiva é algo normal para nós. Faz parte da nossa identidade biológica. Não tem pessoas que não sejam evoluídas, que estejam num patamar de evolução muito grande, que não ficam com
nós ficamos com raiva. Isso é importante, reconhecer esse sentimento e aceitar, porque é o primeiro passo para você trabalhar neste sentimento. Olha, eu estou com raiva, você me fez algo e que isso me deixou com raiva, mas eu vou trabalhar. E a raiva é algo que se dilui muito rápido. Você pode ter uma raiva e essa raiva ser momentânea. Mas isso depende de quem? Da nossa capacidade de neutralizar aquilo que é uma energia negativa, a raiva, e transformar em algo ameno, menor. Você trabalhar aquilo que está acontecendo com você, essa revolução biológica, quando alguém faz alguma coisa que não lhe agrada, que lhe afeta, que lhe fere, e você pensar nisso e trabalhar para neutralizar esta energia. Porque raiva, apesar de ser biológico, é nocivo. Quando você guarda a raiva por muito tempo, a raiva se transforma em mágoa, em rancor. E um rancor bem alimentado pode se transformar em ódio. Então, às vezes, um ato pequeno, algo que não é tão significativo assim, pode se transformar, inclusive, em algo que você vai ressarcir em outra encarnação. Porque nas reuniões mediúnicas, o que a gente mais escuta é o sentimento de vingança, às vezes, por um ato, por algo que aconteceu em uma vida pregressa, numa vida passada. Então, o primeiro passo para aprender a perdoar é reconhecer esse sentimento em você. Eu estou com raiva. Eu estou com raiva, com muita raiva. Eu vou fazer algo para neutralizar. E o que é que eu posso fazer sobre isso? Então, é pensar nisso. E se autoconhecido, o que é que você pode fazer? Se eu falar agora, eu vou magoar mais ainda. Eu vou guardar para mais tarde, se eu me conheço. Eu vou parar um pouco. Eu vou refletir sobre isso. Porque quando nós estamos com raiva, nós falamos aquilo que não queremos. Então, um dos passos é você recuar. E por que é difícil recuar? Porque nós temos orgulho. E a gente quer evitar. Porque nós vivemos em um mundo de reatividade. Nós reagimos e não agimos. Porque se pensássemos enquanto espíritas, jamais responderíamos com a mesma força uma ofensa de alguém. Por quê? Porque nós precisamos agir, não reagir. Porque quando nós reagimos com a mesma intensidade de força. Não é? O segundo ponto para aprendermos a perdoar é aceitar aquilo que está, mas acreditar que isso pode ser mudado. E como é que isso pode acontecer? Você falar sobre a sua dor, falar com alguém, conversar com alguém de confiança. Se é algo muito grave, procurar terapia, procurar alguém, um profissional que possa ser neutro para você. Por quê? Porque se a gente for conversar com um amigo, o amigo vai talvez ficar sempre do lado da gente. Você tem razão, tem que ficar com raiva mesmo. É isso que você tem que fazer. Não seja bobo. Os amigos às vezes nos levam para caminhos meio perigosos se a gente não estiver atento. Por isso é muito importante estarmos conversando sobre o fato, aquilo que nos fez, que nos trouxe essa mágoa, porque para perdoar você precisa estar magoado, você precisa estar ferido. E por que a gente se fere tanto? Se magoa tanto? Porque a gente é melindroso. A gente é melindroso. Nós somos orgulhosos. Então nós temos muito milímetros. Alguém faz uma coisinha com a gente, você viu o que fulano fez para mim? Ave Maria, misericórdia. Você viu? Então nós somos melindrosos. Então nós nos magoamos com facilidade. Então o ponto é conversar com alguém sobre isso. Falar, desabafar. Alguém confiável, é claro. Alguém que você saiba que é uma pessoa, talvez, mais ameno em suas contribuições. Esse é o segundo passo. Por quê? Porque quando você desabafa, parte daquela energia dissipada. Se você estiver falando com a pessoa certa,
Porque se você estiver falando com alguém que coloque fogo, né? Lenha na fogueira, aí você vai aumentar essa possibilidade. Então é escolher com quem você fala. E não ir falar com a pretensão de querer ouvir o que você quer. Porque muitas vezes a gente vai falar com alguém e você quer ouvir o que você quer. Você não quer ouvir o que o outro tem a falar. Por isso que muitas vezes nós nos afastamos das pessoas sinceras, das pessoas que falam aquilo que é uma necessidade. O terceiro ponto é você, como é que eu posso falar? Viver, né? Se ater ao fato. Foi isso que aconteceu. Eu vou me debruçar sobre o fato, porque é o que a gente faz. Se a gente coloca muitas conjecturas sobre o fato. Muitas vezes acontece algo que é um fato pequeno, mas a gente vai alimentando com o nosso pensamento emanações fluídicas. Os nossos pensamentos, eles têm ação. Uma ação, gente, começa sempre de um pensamento. Você só mata alguém quando você pensa sobre aquilo, principalmente os crimes premeditados, nasce de um pensamento. O suicídio nasce de um pensamento. Você fazer algo de ruim para alguém, nasce de um pensamento. Você fazer algo de bom para alguém, nasce de um pensamento. Então, pensamentos são emanações fluídicas. E no momento que você se debruça muito tempo sobre o problema, remoendo aquilo várias vezes, você vai criando uma psicosfera de energia negativa e isso vai influenciar fortemente para que você não perdoe. Para além disso, você atrai para si o quê? Os nossos irmãos que ainda estão numa linha vibratória, né? Abaixo do que se é desejado. Então, qual é o ponto? Se atenha ao fato. Pensou sobre o fato, tome a sua decisão. Quarto ponto, perdoe-se. Perdoe-se, porque às vezes nós criminalizamos tanto o outro porque nós não conseguimos nos perdoar. Então, o primeiro passo para você se perdoar é você se conhecer. E você entender que nós somos seres imperfeitos, nós vamos errar. O tempo todo nós estamos errando. Porque se fosse para acertar, nós não estaríamos aqui. Estaríamos em mundos mais evoluídos, com espíritos puros, com espíritos elevados. Se estamos aqui ainda, é porque a nossa faixa vibratória está de acordo com o nosso planeta de provas e expiações. E se estamos no planeta de provas e expiações, é porque nós apontamos muito lá atrás. E se continuarmos aprontando muito aqui, esse planeta que está a caminho da regeneração, estamos aí aos primeiros passos da regeneração, ele vai continuar. E nós, se continuarmos alimentando o ódio, o rancor, a inveja, o orgulho, a vaidade demais, né? O planeta vai evoluir, nós vamos ser convidados a reencarnarmos em um planeta mais inferior do que o nosso. E com a nossa inteligência, com a nossa elevação moral que nós temos no momento, nosso momento evolutivo, nós vamos ajudar aqueles que ainda estão menos evoluídos do que nós no planeta mais atrasado. Então, quem não quiser ir para o planeta mais atrasado, tem que aprender a perdoar. Por quê? Porque perdoar é o primeiro passo de evolução. Ninguém evolui sem aprender a perdoar, porque um pensamento, uma psicosfera não cabe dois sentimentos tão duais como o amor e o ódio. Ou você dá espaço para um, ou você dá espaço para outro. Você não pode odiar tanto e amar tanto. Um vai ser prejudicado nesse caminho. Então, auto-perdão é algo difícil. Por quê? Porque nós nos culpamos por pequeninas coisas. Qual é o passo para se livrar disso? Pedir perdão àquele que nós magoamos e seguir em frente. Sabendo
que iremos necessitar ser perdoados várias e várias vezes. Então, perdoar-se. Outro passo. Esse é bem interessante, né? Depois de perdoar-se, você seguir em frente, é você descobrir o porquê de perdoar. Por que eu preciso perdoar? Por que perdoar é tão importante? Porque perdoar é uma premissa para seguirmos nosso caminho. Porque perdoar é você se libertar. Porque quando a gente pensa em perdoar, o que a gente pensa? Eu vou perdoar para o outro se libertar. Para o outro ficar bem. E geralmente a gente diz assim, eu vou perdoar porque eu sou bem bonzinho. Eu sou assim, um espírita que estou a caminho da luz. Né? Nós estamos mesmo a caminho da luz. Mas tem espírita que se acha. Né? Tem espírita, assim como outros religiosos. Mas eu estou falando de espírita porque nós somos espírita. Nós estamos espíritas, somos espíritas. Então, esse descobrir por que você precisa perdoar. Perdoar é libertar a você. Emmanuel nos fala no livro Espírito de Luz que no capítulo 29 que perdoar é um ato de se libertar do lixo, daquilo que você tem de guardado em você que lhe prejudica. Então, o objetivo do perdão é esse: você se libertar, você deixar aquilo que passou e vivenciar aquilo que está por vir. Esse é o grande objetivo de aprender a perdoar. É você se livrar de peso. Né? Quem faz atendimento fraterno, né, entende bem mais com profundidade isso. Você faz o atendimento fraterno hoje, a pessoa me diz assim, eu estou com ódio de fulano, porque me fez isso, me fez aquilo. Aí você vai ali, né, naquele trabalho, olha, perdoar é melhor para você. Aí a pessoa geralmente vem várias vezes, porque ninguém perdoa assim tão facilmente. E aí quando ela consegue, pelo menos, né, pensar na possibilidade do perdão, que é um outro ponto, eles dizem para nós, né, as pessoas dizem para nós, eu me sinto leve, eu me sinto aliviada. Por quê? Porque tirou um peso. Então, é você descobrir qual o objetivo do perdão. Gerenciar o estresse. Outro ponto. Por quê? Porque geralmente quando você está estressado, alguém faz algo para você, você fica extremamente estressado. E o que é que você faz? Alimenta o estresse. Você briga. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se é do tempo de vocês, eu acredito que alguns aqui passaram por isso. Quem já ouviu aqui no rádio, né? Já estou denunciando a idade, né? O horóscopo. Olha, ninguém. Não vai se esconder, né? O horóscopo. Aí todo dia de manhã, as pessoas que era aberto, iam ouvir o horóscopo. Aí o horóscopo dizia assim, signo de Libras, que é o meu. Hoje você terá um dia ótimo. Né? O amor aparecerá em sua vida. No trabalho acontecerá tal coisa. Como era que a gente saía de casa? Maravilhosamente bem. Você estava ali convicto que você teria um dia maravilhoso. E como era o seu dia? Maravilhoso. Era por causa do signo? Do horóscopo? Não. Aí, no livro, se eu não me engano, depois que eu tive Covid, eu às vezes atrapalho, viu, minha gente? Fiquei com a memória, às vezes até palavras. Não sei se vocês percebem, que às vezes eu fico procurando a palavra. Eu tive Covid 3 vezes, então minha memória ficou prejudicada. Mas, se eu não me engano, no livro Atravessando a Rua, tem a história de um homem que todos os dias ele ouvia o horóscopo. Todos os dias. E um dia ele ouviu, seu dia será péssimo, tenha cuidado com as pessoas. E aí o horóscopo não estava muito bom para ele nesse dia. E aí a esposa pegou as torradas, o que foi que ele fez? Brigou. Começou bem ou mal o dia? Mal. Estava com raiva, foi sair da garagem, arranhou o carro. Mal. No trânsito, claro, uma pessoa que sai de casa assim, encostou em outro carro.
Chegou no trabalho, brigou com todo mundo, demitiu uma pessoa e voltou para casa daquele jeito, com uma psicosfera totalmente doente. No outro dia, ele ouviu o horóscopo novamente. Seu dia vai ser maravilhoso, né? O sol vai brilhar, aquela coisa toda. Foi o que aconteceu? Voltou para o trabalho, pediu perdão, pediu desculpa, readmitiu o funcionário, beijou a esposa antes de sair de casa. Como foi o dia? Ave Maria. Aí ele disse: eu vou lá parabenizar a pessoa do horóscopo daquela rádio. E foi. Chegando lá, ele disse: eu quero falar com o homem do horóscopo. Aí o rapaz disse: é aquela pessoa que está ali naquela salinha. Ele olhou e era um rapaz de uns 18 anos. Ele já ficou meio assim, né? Como é que uma pessoa de 18 anos é tão sábio assim para acertar tudo na vida dele? E aí ele perguntou assim: olha, eu queria te parabenizar, porque tudo que você falou sobre o meu dia de ontem e de hoje deu certo. Então, como é que você consegue? Eu disse: não, eu peguei esse horóscopo aí, lido há mais de 10 anos atrás. Daí eu leio, coloco aí na rádio. E aí ele descobriu que, na realidade, o que tornava o dia dele bom ou ruim era aquilo que ele fazia da sua psicosfera. Então é disso que a gente está falando, sobre perdoar-se e perdoar o outro. É você estar ali no foco daquilo que você quer fazer, né? É você aprender a se distanciar do estresse. Como é que a gente faz isso? Orando, relaxando. Os que gostam, fazendo atividade física, indo ao Pilates, seja lá o lugar que vocês queiram ir, meditando, ouvindo uma música boa. Uma música igual àquela, como é o nome da cantora? Live. Menino. Eu fiquei ali, apesar de ter chegado meio acelerada, né? Porque eu me perdi também no caminho. E eu cheguei meio acelerada, mas eu ouvi um finalzinho assim, uma dádiva para os nossos ouvidos. Acordar de manhã com um louvor, uma música espírita, deixa Deus sonhar em ti, onde Deus possa me ouvir. Então, quando eu quero falar com Deus, ouvir algo bom. Porque o que, é que a maioria da gente faz quando acorda? Olha o celular. Já acorda com o perigo, o celular no ouvido, porque você precisa acordar para ir trabalhar, o proletariado sofre. Mas é você aprender a ouvir algo que lhe deixe leve no caminhar do dia. Para que quando alguém faça algo que lhe prejudique, que você se sinta ferido, você esteja com a psicosfera elevada para neutralizar. Então, é você fugir do estresse. É você procurar algo que relaxe. Aula de yoga, aula de tudo que vocês quiserem. Eu faço tudo em casa, viu, gente? Esse negócio tudo assim, você precisa sair de casa, é a vida primária, eu faço em casa. Eu acordo de manhã cedo, pego meus pezinhos, boto louvor. Meu marido até às vezes fala assim: como é que a pessoa malha? Deixa Deus sonhar em ti. Eu digo: Deus sonhando em ti e eu cá lá com os meus pesos, fazer, né? Eu vou correr, hoje mesmo eu corri 9 quilômetros, de manhã cedo, 5 horas da manhã. Como é que eu corro 9 quilômetros? Parando, é um momento que eu tenho. Vamos subir na ladeirinha, Pai nosso que está no céu, tomar em conta de todos nós, leva os nossos pensamentos, orar por mais por nossas bênçãos sobre aqueles que estão nas guerras, nas ruas, doentes, nos hospitais, porque nós não precisamos orar para orar. Não precisamos parar um momento para orar, a gente pode orar o tempo inteiro, em todos os momentos. Um ponto importantíssimo para aprender a perdoar: até-se ao presente. Está aqui, no agora. Não se vincular a coisas passadas. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga que ela me dizia assim, ela brigava com o marido. E aí ela veio desabafar com ele. Aí eu dizia, né? Menina, esqueça isso. Pegue os pontos positivos. Veja que ela, não. Quando eu vou me esquecendo do que ele fez agora, e vou amolecendo, eu me lembro do que ele fez lá no passado. E vou juntando, aí eu fico com mais raiva. E aí eu me vingo. Passo 2 meses sem falar com ele. Então, isso é um pensamento doente. É um pensamento doente. Você se apegar a coisas que lhe fazem mal, né? É uma coisa doente. Então, você até-se ao presente. Buscar algo que lhe dê vitalidade no presente. É importante
importantíssimo a gente viver o que nós temos agora, sem nos preocuparmos muito com o que está no passado, porque o que passou nós não podemos modificar. Está lá. O que nós podemos fazer é modificarmos para que as nossas ações futuras sejam benéficas e que sejam o quê? O amor cobre uma multidão de pecados, não disse Paulo de Tarso. Então, quando a gente aprende a viver o que nós temos agora da melhor forma e deixar o que está no passado lá atrás, a gente vive melhor e a gente perdoa mais rápido. Outro passo para perdoar, ver o lado bom da vida. Por quê? Porque a gente se apega ao que é ruim. Eu tive um problema, eu me apego àquele problema, o resto do mundo não presta. Não vale nada. Às vezes está acontecendo coisas maravilhosas em sua vida. Mas você está apegada a algo do passado que lhe tira daquele momento. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais experiente. Ela tem um problema sério com o genro e o problema é unilateral, é só dela. Ela criou isso, é algo bem grave. E a filha dela engravidou. Quando estava faltando exatamente 7 dias para a criança nascer, desencarnou no ventre aí, na barriga. A filha dela, que é minha sobrinha, passou por momentos críticos, poderia até desencarnar. Mas olha o que era que ela fazia. Ela falava comigo para saber da filha. Por quê? Porque ela não falava com a filha. Ela não foi ao hospital. Tem 1 mês e 15 dias, mais ou menos, que isso aconteceu. Ela nunca foi na casa da filha ver como é que essa filha está. Então, através de mim, ela ficava sabendo o que estava acontecendo. Que eu sou muito ligada a essa sobrinha minha. Então, era uma oportunidade que a espiritualidade deu para ela se aproximar dessa filha novamente e deixar aquilo que ela acha que aconteceu no passado, mas ela não aproveitou. Por quê? Porque ela cristalizou algo que aconteceu lá atrás e não vivenciou o presente. Então, muitas vezes estão acontecendo coisas maravilhosas em nossa vida. Nós conhecemos pessoas novas, adquirimos novos conhecimentos. Estamos aqui, às vezes você está aqui na Semana Espírita de Catu ouvindo palestrante pensando, vou chegar em casa, vou acertar as contas que fulano está. Por quê? Porque a gente vive nesse vendaval de querer viver o passado ou projetar o futuro. Será? Será que eu vou poder ver isso? Será que eu vou poder fazer aquilo? Será a minha aposentadoria? E o que é que eu vou fazer? E se eu não conseguir me aposentar? E isso consome os nossos dias. Consome os momentos de agora. Consome as oportunidades de sermos felizes, de estarmos bem, de rir, de perdoar. Então, focar naquilo que nós temos de bom. Porque tem muita coisa boa acontecendo na vida da gente. Às vezes a gente não vê, por quê? Porque nós estamos viciando o nosso olhar e o nosso pensamento para coisas negativas. Isso só acontece comigo. Mas por que comigo? Então a gente precisa modificar. Vocês têm que me dizer quanto tempo eu tenho, porque quando eu disparo, 8h30. E agora eu até vai subir daqui a pouco. A cara de vocês assim, olhando para mim, assim, meu Deus, será que já tem 1 hora? Não é? Então, focar no presente. Tem muita coisa boa acontecendo no presente. Afastem-se quando puderem das redes sociais. As redes sociais estão impregnadas de coisas negativas. E a gente vai vendo aquilo dia após dia e vamos ficando desesperançados. Vamos pegando aquele medo. Tem pessoas que, eu disse assim, gente, está chegando o Natal, né? A vida da gente é tão corrida que eu vi umas luzes no lugar, né? Já armando para o Natal, e digo, meu Deus, as luzes natalinas estão chegando. Aí a pessoa que estava do meu lado falou assim, Ave Maria, hoje em dia não dá nem para a gente comemorar o Natal com tanta coisa ruim que está acontecendo por aí. Mulher, vamos pensar nas coisas boas que estão acontecendo. Milhares, milhões e milhões de pessoas estão fazendo coisas boas, mas nosso olhar viciado vai sempre para as coisas ruins.
Eu fiz um teste, eu sou professora, né? Por isso que eu falo tanto. E eu fiz um teste. Eu tinha uma turma de terceiro ano e eu vesti um dia uma roupa totalmente branca. Branquinha, daquelas que a gente usa beige, né? Beige white, fica branquinha. E aqui no bolso eu coloquei um ponto de piloto vermelho. Um ponto. A roupa era lindíssima, diga-se de passagem. Alguém viu que a roupa era linda? Não. 99,9% viu o quê? Era uma roupa 100% branca. Tinha um ponto vermelho no lugar bem aqui. E todo mundo que eu encontrei, umas 200 pessoas, viram um ponto vermelho. Por quê? Porque o nosso olhar está sempre voltado para o erro do outro. O ponto significa o erro, aquilo que não está em consonância, aquilo que não está de acordo com aquilo que nós queremos. Você vai para um palestra, o palestrante fala 5.000 palavras certas. Se ele falar algo errado, o que é que a pessoa está falando? Você viu? O palestrante falou aquela palavra errada. Não é? Um cantor vem e canta 100 músicas com a letra certinha. Se ele errar a letra de uma música, o que é que a gente sabe? Ó, a cantora errou aquela letra de uma música, não é uma letra. Não é um olhar viciado. Não é um pensamento voltado para não perdoar. Então o que é que a gente precisa aprender? A focar no que é agradável, no que é bonito. A gente tem um sítio assim, né? E aí plantamos flores no caminho. Eu gosto de flores, meu marido Marquinhos. E aí lá no final do caminho, uma dessas plantas secou. São plantas grandes que tem muitas flores. Aí foi uma visita, a vizinha, o que foi que ela viu? Tem várias plantas lindas lá para cá. Ela disse, olha, aquela planta secou. Está vendo como é o nosso olhar? Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a direcionar o nosso olhar para o que é bom e belo. Para a nossa roupa branca, para a planta que está viçosa. Menina, como aquela planta está viçosa. Você vem para aquele pé de coco, está carregadinho, que coisa linda. As flores da goiabeira estão em profusão, mas não. Você vai ver a planta que está secando. Então, tudo isso tem a ver com aprender a perdoar. Porque quando nós não estamos propensos a perdoar, a gente só vê o lado ruim. Quando nós brigamos com nossos maridos, eles se tornam o quê? Um monstro. Você viveu com o amor da sua vida, a experiência própria. 37 anos. Aliás, não, é 8. Foi 38. Coitado do Carlinhos, faz uma coisinha. É o monstro do momento. Isso, na minha vida, aconteceu até mais ou menos 15 anos atrás. Depois de 15 anos para cá, eu aprendi sempre a ver o que é de bom dele. Porque ele tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Aí eu espero também que ele veja, porque eu também não sou lá, mas ele preste. Então, quem convive tem que perdoar sempre, gente. Conviver não é algo fácil. Viver sobre o mesmo teto é algo extremamente difícil, porque nós somos espíritos diferentes. Nós pensamos diferentes, somos seres diferentes. Vivemos vidas passadas diferentes, com experiências diferentes. Eu não posso pensar igual a ninguém, porque ninguém é igual a mim. Então, quem convive no centro espírita, na família, em casa, com o marido, a mulher, a sogra, o irmão, o filho, precisa aprender a perdoar, porque senão, não vive. Não convive. O que é que a gente faz com quem a gente não aprende a conviver? A gente deleta na nossa vida. Tem a ceia de Natal, silêncio, não quero que fulano de tal saiba que é para não vir. Está comemorando a confraternização do nascimento de Jesus. Mas eu não quero fulano de tal na minha ceia. Não é? Então nós aprendemos isso, e isso está muito forte em nós. Bora, no instantinho que eu passei para ali, já passou 5 minutos.
incrível, aprenda a perdoar a mim. E aí o que acontece? Vamos focar. E o que a gente precisa fazer para isso? A gente precisa fazer o exercício, só que nós somos preguiçosos. Nós somos preguiçosos, a gente não quer trabalhar, não. A gente quer que as pessoas trabalhem para nós. Então o que a gente quer? Que o outro mude. Eu quero que a minha esposa se torne outra pessoa. Por quê? Porque é mais fácil. E por que eu não me transformo em outra pessoa? Então, para ilustrar isso, tem na China, as mulheres, principalmente na China antiga, quando casavam iam morar com a sogra. Ouvi alguma coisa aí? Alguém falou assim, vixe. Não foi? Eu ouvi daqui. Então, ia morar com a sogra. E quando chega lá, a sogra, a nora, naquele afã de ter o marido só para ela, quando a gente casa, de ter o marido só para ela. Não quer que o marido jogue bola, não sai com os amigos, não vai poder tomar cerveja com os amigos. O marido não pode fazer mais nada, ele virou um ser só para você. Eu vivi essa experiência, eu não sei como foi que Carlos explicou, mas ele conseguiu. Um ser evoluidíssimo. E um dia ele saiu para jogar bola, eu digo, Deus ajude que a bola pede na tua cara. O bichinho usa óculos. O que foi que aconteceu? A bola bateu na cara e lascou a testa. E eu fiquei me sentindo culpada por vários e vários dias. Graças a Deus ele ficou bom. Aí depois, quando ele falava, ele dizia, Deus acompanha, da boca para fora. Só com o tempo que eu aprendi a dizer realmente com o coração. Então, a Nora foi morar com a sogra. E quando chegou lá, ela não queria. Porque a sogra era insuportável. Aquela sogra insuportável. E a Nora tinha que se puxar, fazer o café. Foi o que ela fez? Foi pelo caminho mais rápido. Ela queria aprender a perdoar? Não. Ela foi naqueles sábios e disse, eu quero matar a minha sogra. Chegou no auge do não perdão. E aí o sábio deu umas ervas para ela e disse, olha, todos os dias você faz um chá com essas ervas e dá à sua sogra. Vai demorar mais ou menos uns 4 meses, porque se você matar de vez, o povo pode desconfiar. Ela vai, ficando ali com 4 meses mais ou menos, ela vai dessa para outra. E assim ela foi toda feliz. Só que ele disse, deu um conselho, presta atenção. Ele disse, olha, durante esse período, trate muito bem sua sogra. Porque se você tratar mal, quando ela morrer, alguém pode desconfiar. E aí, ela fazia o chá com as ervas. Levava para a sogra. Não se preocupe não, carinho. Eu não vou fazer isso com o meu irmão. Afinal de contas, meu irmão sempre é muitíssimo minha sogra. E ela foi dando e tratando bem a sogra, fazia um bolinho. Daqui a pouco, olha a sogra chamando ela de minha filha. Minha filha. E aí a sogra mudou ao olhar dela. Com 4 meses, a sogra teve uma gripe, foi à cama. Ela achou que vai morrer. Correu de volta. O sábio, eu não quero que ela morra, não. Pelo amor de Deus, ela se tornou uma pessoa boa. Ela é uma pessoa melhor. Ele disse, menina, não se aveste não, porque o que eu lhe dei foi umas ervas apenas no dia a dia, de tomar chá. Não fazia mal nenhum. Mas ela está doente, é uma gripe passageira. Como foi que ela mudou? O que foi que ele disse para ela? Não foi ela que mudou. Foi você que mudou para com ela. Ao mudar para com ela, ela mudou para com você. Então isso é uma lição para a gente. Às vezes a gente quer que as pessoas doem para a gente aquilo que a gente não doa. Você dá um bom dia, a pessoa vai responder, bom dia, meu bem, meu amor. Claro, se for uma pessoa evoluída, como tem poucos aqui no planeta Terra, que eu não falo aqui não, no planeta Terra. Então o outro responde, bom dia, dormiu comigo? Por acaso você está com algum problema? E aí o que acontece? Uma briga. Por nada. Por nada. E aí a gente vai atribuindo coisas negativas e deixando de perdoar. Se o outro acordou azedo, nem todo dia a gente acorda doce, né, gente? Bom dia, abrace. Abrace. Vocês já sabem da história de Chico Xavier, né? Que é um cachorrinho doente, ele amava o cachorro. Aí a irmã, que era o livro do cachorro, que dava muito trabalho, matou o cachorro. Deu um remédio, eutanásia.
Quando o Chico ficou sabendo disso, o que foi que aconteceu com o Chico? Ele ficou magoado. Ele se magoou. E aí Emmanuel disse para ele: olha, a mágoa da tua irmã está prejudicando o seu trabalho espiritual. Você precisa fazer algo. Ele disse: eu? Foi ela que matou meu cachorro e é eu que vou fazer algo? Ele disse: a receita não é minha, é de Jesus. Faça alguma coisa. A irmã dele queria uma máquina de costura caríssima. E Chico Xavier sempre ganhou muito pouco. Ele comprou a máquina de costura, segundo ele mesmo, para 200 vezes, deu à irmã. A irmã ficou tão grata que abraçou com muito amor. O que foi que aconteceu? Dissipou a nuvem que estava sobre o coração de Chico. Então, às vezes, você tem que ser deste lado. O outro não está bem, seja você que esteja bem. Abrace, pergunte: o que está acontecendo? Você está mal? O que foi que houve? Né? Você não dormiu bem? Eu fiz alguma coisa para você? Dê um presente, dê um abraço, um carinho, cante uma música, faça alguma coisa. Mas não entre na mesma energia, porque aí você está reagindo. E a nossa ação de perdoar é agir. E você não pode agir na mesma força, só se for a força do amor, né, gente? E aí você pode agir, reagir à vontade. Mas se for uma negatividade, não. Então, o último passo, né? O último passo para aprender a perdoar é você estar apto a isso. É você dizer assim: Senhor, eu ainda não sei perdoar. Eu ainda não consigo perdoar, mas eu estou tentando. Porque no momento que você diz assim: eu não perdoo, você está fechado. Você não vai conseguir penetrar. Então, quando você abre a possibilidade de perdoar, você dá chance a você mesmo, de a possibilidade de fazer você mudar de vibração, de teor vibratório. E isso é tudo para perdoar. Porque quando você muda de teor vibratório, o que acontece com você? Você está apto a receber as intuições dos espíritos que lhe acompanham, os espíritos que lhe querem bem, seu anjo da guarda, aqueles espíritos que cuidam de nós, porque nós temos que cuidar de nós. E se não tivesse queridos, não estaríamos aqui, já teríamos sucumbido há muito tempo. Então, é você finalmente estar apto a receber a possibilidade, a receber não, a conceder a possibilidade de perdoar. É você dizer assim: talvez agora eu não consiga, mas eu vou conseguir. E é um exercício diário que você pode escrever. Você pode colocar na porta da geladeira, que é o lugar que a gente mais abre, né? Vocês já prestaram atenção, final de mês não tem nada na geladeira na maioria das vezes. A geladeira está lá, um copo d'água, né? Um restinho de alguma coisa lá da semana passada. Mas o que é que você faz todo dia? Você abre. Não sei o que é isso. Não abre. E você fica assim um tempo olhando, parece que vai brotar coisas dentro da geladeira. A minha semana passada estava nesse patamar. Mas eu abria. Olhava assim e dizia: meu Deus, Senhor. Aí eu olhava ainda, me abaixava, né? Final de ano com a professora, quase que a gente não come, né? Tanta coisa que acontece, e a gente fica ali, né, consumido por esse momento. Então, é você dizer: peça mesmo, gente. Peça, eu peço: Senhor, tira de mim essa mágoa. Tira de mim, Senhor. Vai orar, meditar, fazer o exercício. Nós precisamos, 5. Está vendo? Eu estou disciplinada hoje. Então, para completar o nosso raciocínio, aqui são para as mulheres, viu? Preste atenção, que é você aprender a perdoar. Uma mulher viajou para passar 30 dias fora. Ela tinha em cima do guarda-roupa uma caixa que o marido não podia abrir jamais. Os homens não são curiosos, dizem eles. E aí, como a mulher ia passar 30 dias fora, ele ficou de olho na caixa. No 30º dia, que era o dia da esposa chegar, ele não resistiu e abriu a caixa. Dentro da caixa tinha 9 ovos. Ovos. Por que essa mulher, com esse segredo todo,
ovos dentro de uma caixa. Que mistério é esse? Ele não aguentou quando a mulher chegou, né? Abri a caixa e encontrei 9 ovos. O que significa aqueles ovos? Aí ela disse: toda vez que você faz algo de errado que eu não gosto, eu compro um ovo e coloco na caixa. Ela era casada há 32 anos. Aí, claro que não eram os mesmos ovos, né, gente? Aí, ele falou assim: que maravilha! Durante esses 32 anos, apenas 9 vezes eu fiz algo que lhe desagradasse. Ela disse: não. Toda vez que completava uma placa, eu vendia e colocava o dinheiro na poupança. Eu tenho na poupança exatamente 15 mil reais. Haja ovos. Serve para os maridos também, vocês podem fazer a caixinha de ovos de vocês, viu? Não serve só para as mulheres. Essa ilustração, ela serve para que a gente aprenda a fazer uso de alguma tática que nos permita não entrar em conflito. Olha o que ela usou, foi uma tática. Ela usou algo benéfico para ela e para o outro, que otimizou a vida de casado dela. Talvez se ela tivesse brigado essas vezes todas, ela não tivesse nem conseguido ficar. E isso é muito importante para aquela passagem do Evangelho que diz: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7 vezes. Vocês já fizeram essa conta? 490 vezes é 7 vezes 7, 49. Aí uma mulher, em uma palestra pública, perguntou a Chico Xavier: eu sou casada há 30 anos, eu fui fazer as contas, eu já perdoei muito mais, milhões de vezes mais do que 70 vezes, 7 vezes o meu marido, por isso eu quero deixá-lo. Chico não sabia o que dizer. Perguntou a Emmanuel respondeu: diga a ela que é cada ofensa você precisa perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Isso quer dizer que é o quê? Infinito. Porque Deus nos perdoa infinitamente. Então é infinito. Porque tem aquelas pessoas que dizem assim: boas são as pessoas evoluídas, perdoam 2 vezes, na terceira eliminam. Ou então, já perdoei, mas eu quero ver a cara. Outra, já perdoei, mas se cruzar comigo na calçada, eu cubro. São várias formas de perdoar. Não quer dizer que a gente esqueça a ofensa, porque ninguém aqui sofre de amnésia, graças a Deus. Mas é você gerenciar isso na sua vida. Deixar para trás para poder você conviver com os outros. Porque, gente, aprender a perdoar é um exercício diário, principalmente para aqueles que estão conosco o tempo inteiro. É você aprender diariamente a perdoar os pequenos percalços que os outros nos causam, para que os outros que convivam conosco também aprendam a perdoar os nossos percalços também. Certo? E para terminar, disciplinadíssima hoje, estou de parabéns, eu mesmo. Eu vou cantar uma música que eu já cantei aqui, eu acho, né? E é uma música que fala muito assim de você procurar o outro, porque perdoar é solidariedade. Perdoar é você significar o outro, é você sair de você. É aquela passagem do Evangelho lá no bom samaritano. O que foi que o bom samaritano fez? Ele saiu dele e foi em busca do outro, porque ele não sabia quem era aquela pessoa. Quem é o teu próximo? Ele não sabia. Mas ele fez a si mesmo, porque se tornar próximo é proativo. Quem quer se tornar próximo? Ninguém. Você quer um próximo, mas se tornar próximo, o trabalho de quem é seu. Porque o que estava caindo fez alguma coisa? Não. Ele não fez nada. Mas o samaritano soube fazer por aquele que não podia fazer nada por ele, tudo que ele podia fazer pelo outro. E foi a pergunta de Jesus. Quem foi, né, aquele que teve misericórdia para com o homem caído? Né? O bom samaritano. Então é isso, é sair de nós. O nosso problema é que a gente nunca quer sair de nós. Nós sempre estamos em volta de nós mesmos. Por isso que é difícil perdoar. Por isso que é difícil trabalhar o olhar positivo para o outro. Então,
Tem uma música de Vanderlei, né? Deixa onde Deus possa me ouvir. Que ela fala muito sobre isso, né? Esse mundo que nós vivemos em que necessitamos das pessoas, do mundo, né? Então quem souber, me acompanha aí. Não sei nem se eu vejo mais da música ou da letra, mas vamos lá. Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, onde eu desagasse todo desengano, mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, no meu interior. Passa bem, porque se alidem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem, sem saber, meu amor. Deixa eu chorar até cansar, e leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir, minha dor. Eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Que nós sejamos um ombro, um colo, um abraço de alguém. A palavra amigo, um sorriso sincero. A palavra que todos querem ouvir. Que sejamos um lar, o abrigo de alguém nas noites traiçoeiras da vida. Porque o que nós esperamos do outro é sempre aquilo que nós podemos dar a alguém. Mas, se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta esteja até o dia que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela chega na porta da tua casa. Se a veste não, toda caminhada começa com o primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se a veste não, veja só quem está subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira, pra chegar mais alto vai ter que suar. Oh, xalá. Se a veste não, a caminhada é longa, mas todos nós seremos anjos um dia. Pode demorar séculos, milênios, mas o nosso caminho é de evolução. Perdoa hoje, perdoa amanhã, perdoa sempre. Fique com Deus e até a próxima, se Deus estiver.